Hoje eu tô aqui com um tutorial dessa maquiagem que eu tô usando. É uma maquiagem pra noite, mas é uma maquiagem colorida. Eu estava com muita vontade de usar a paletinha Resort, que é o lançamento da Sigma. Eu queria muito fazer uma maquiagem usando essa paleta e tal, só que as cores dessa paleta elas são bem verão, porque a paleta é inspirada nas ilhas tropicais. Então eu queria fazer uma maquiagem que desse pra gente usar agora no outono, mas que não fosse tão vibrante, né, pra que tivesse um pouquinho a ver com a estação. E eu fiz esse look aqui, um pouco mais escuro, usando a sombra azul. E eu espero muito que vocês gostem, então se vocês quiserem ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. Então pra começar a maquiagem, eu vou aplicar o primer pra sombras. Esse que eu vou usar é o fixador de sombras da Yes Cosmetics. E eu vou aplicar ele por toda a pálpebra móvel. Pode aplicar assim direto e espalhar com os dedos, não tem problema. E se você não tiver um desse, você pode usar um corretivo ou um potencializador de sombras, pode ser também um lápis cremosinho, só para criar essa base mais grudentinha para a pálpebra. Depois do primer, eu vou usar um lápis preto, bem macio, esse daqui é da Natura, e eu vou fazer um traço mais grossinho aqui no final, porque ele também vai servir de base de sombra, tá vendo? É bem grossinho. Aí você pode pegar um pincel, eu vou pegar esse pincel que eu usei pra fazer o outro olho. E você pode espalhar com o dedo também, não tem problema nenhum. Mas eu vou usar esse daqui porque eu já usei do outro lado. E aí você concentra esse lápis preto aqui no canto externo. Não vem com ele muito pra dentro do olho, tá? Deixa ele bem aqui no cantinho, que é o lado que vai ficar mais escuro dos nossos olhos, o canto externo. Depois dessa base já criada, eu vou pegar um pincelzinho fofo, esse aqui é o E25, e eu vou começar com as sombras. Eu vou usar essa sombra Topaz para definir o meu côncavo, então com esse pincel, tiro o excesso, eu vou aqui marcar o meu côncavo. Esse marrom é um marrom bem quente, então fica bem legal nessa maquiagem mais viva e vibrante. Depois de esfumar bem a borda da maquiagem com essa sombra marrom, eu vou voltar com aquele fixador de sombras e eu vou aplicá-lo bem no centro da minha pálpebra móvel, aqui. Porque é onde eu vou aplicar a sombra azul. Na verdade, essa sombra ela é bem azul, bem vibrante na paleta, mas na minha pele ela ficou meio que um azul petróleo, meio verde, não ficou tão vivo assim azul. Mas eu gostei mais desse resultado porque eu acho que combinou mais com a maquiagem de noite do que se fosse um azul muito aberto. Vou mostrar pra vocês. É esse daqui, é o Nila. Na paletinha dá pra vocês verem que é um turquesa super forte e vibrante, mas nos meus olhos ele ficou mais puxado pro verde, o que eu gostei. É claro que dá pra fazer a sombra ficar com esse efeito aqui, aplicando uma base branca. Mas como eu tô aplicando ela direto na pele, só com o fixador, ela acaba mudando de tom por causa do tom da minha pele. Então eu vou pegar ela com esse pincelzinho que a gente marcou ali, deu uma esfumadinha no lápis, e eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel. Olha só como muda um pouco o tom, tá vendo? Eu vou aplicar ela até o cantinho externo, mas eu não vou aplicá-la até o canto interno, porque a gente vai usar uma sombra iluminadora aqui no cantinho interno. Então, eu vou me limitar aqui a mais ou menos até aqui com essa sombra. E agora eu vou começar a definir mais o olhar, vou aplicar uma sombra preta aqui no cantinho externo. Como não tem uma sombra preta na paleta Resort, eu vou usar essa daqui, que é a minha sombra preta preferida, que é a Adios, na paletinha Toque Doc para Sephora. Ela é um preto mate bem intenso, então qualquer preto serve, tá? E eu vou aplicar com esse pincelzinho que é o E21, ele é bem pequenininho, porque eu quero que o preto fique bem concentrado no côncavo e no canto externo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir com esse pincel como se ele estivesse criando um delineado, tá vendo? E vou subindo aqui, ó, unindo até o côncavo. E eu preencho esse vãozinho com a sombra. Você pode dar uma puxadinha aqui, ó. É importante você já unindo aqui embaixo, olha.
mas eu não vou passar essa sombra preta em toda a extensão inferior dos meus cílios. Eu vou parar aqui no cantinho, porque depois eu vou usar a sombra azul. Depois que eu já depositei, eu vou pegar um outro pincel. Agora, esse pincel de esfumar que tem essa pontinha aqui, esse é o E45 da Sigma, e eu vou esfumar todo esse cantinho preto e eu vou trazer até aqui o começo do côncavo. Bem de leve, para não remover a sombra. Agora que a gente já esfumou bem essa sombra preta, eu vou voltar com aquela sombra azul, a Nila, e eu vou reforçar um pouquinho porque ela acabou ficando mais fraca por causa do esfumado. Eu vou colocar aqui depositando em toda a pálpebra móvel. Como ela tem esses brilhinhos, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela tem uns brilhinhos dourados. Eu preferi usar uma iluminadora aqui no cantinho que fosse dourada também, porque eu achei que ficou melhor, combinou, do que uma sombra mais branca. Achei que ficou bem bonito o resultado. E eu vou aplicar essa sombra aqui. Na verdade é um mix de duas sombras no canto interno. A Luna e a Fawn, que são duas sombras iluminadoras da paleta. Mas antes eu vou fazer uma base com um lápis branco. Você pode usar um potencializador de sombras, a mesma coisa que a gente usou no começo, tá? Eu quis usar esse branco, porque eu quis que ficasse bem aparente essa cor, esse brilho. E eu vou aplicar com um pincelzinho assim, de cerdas sintéticas. Esse daqui é daquela coleção Eco Tools. Eu vou aplicar aqui essa sombra branca, ó. Trazendo um pouquinho aqui pro comecinho dessa parte de baixo. E eu vou subir com ela aqui, de maneira que ela se misture com a nossa sombra azul. E aí eu venho com um pincelzinho, esse daqui é o da Contém 1 grama de côncavo, ele é arredondado. Eu vou pegar as duas sombras, vou misturar as duas, pego um pouquinho de cada assim, tiro o excesso e eu vou aplicar aqui em cima dessa base branca, porque assim ela fica mais intensa do que se você tivesse aplicado ela diretamente na pele. Agora com aquele pincelzinho menor que a gente usou para definir mais o côncavo com a sombra preta, o E21, eu vou pegar um pouquinho da sombra azul e eu vou definir os meus cílios inferiores aqui, dessa parte preta até a parte douradinha. Eu vou esfumando assim de leve com o próprio pincel. Como ele tá sujinho de preto, ele já vai dar essa intensificada. Agora com o lápis preto, pode ser o mesmo que você usou no começo, eu vou usar esse daqui que é o mesmo da Natura. Eu vou delinear a linha d'água inferior e a superior. Eu vou pular essa parte porque dá um pouquinho de aflição. Eu vou fazer uma linha de delineado bem fininha, só pra gente definir onde vai colocar os cílios postiços, e depois eu vou dar uma engrossadinha pra tirar qualquer colinha que ficou e deixar o acabamento mais bonito. Eu vou usar esse daqui, que é um delineador líquido da NYC, ele é preto, você pode usar o que você tiver em casa. Eu vou fazer uma linhazinha bem fina, só pra marcar ali aonde a gente vai aplicar os cílios postiços. Os cílios que eu vou aplicar é esse daqui da marca Kiss, ele é bem simples, é só pra dar mais volume. E eu vou deixar a cola secando um pouquinho, porque se você aplicar a cola agora e já colar nos olhos, ele vai ficar sambando ali, não vai colar direitinho. A cola que eu uso é a Duo, eu gosto de usar essa branquinha, porque depois que ela seca ela fica transparente. E eu aplico diretamente nos cílios, e aí eu deixo secar mais ou menos 2 minutinhos e depois eu colo. Enquanto a cola dos cílios vai dando uma secadinha, eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. O lápis que eu vou usar é esse da Sigma, que tem esse lado branquinho e o lado dourado. Eu vou usar as duas cores. Eu vou começar com o dourado e eu vou contornar toda a minha sobrancelha, desde aqui até essa parte interna aqui. Ele é bem discreto, apesar de ter esses brilhos, não fica muito chamativo. Eu vou espalhar com o dedo assim bem de levinho. E agora com essa parte mais clarinha, que é a parte rosadinha que fica branca, eu vou aplicar aqui só na curvinha da minha sobrancelha, que é onde eu gosto de deixar mais claro. E aí eu venho também com o dedo bem de leve.
e vou dando essa iluminadinha. Eu já colei os cílios e fica um pouquinho de cola, tá vendo? Mas depois que ela seca, ela fica transparente, não tem problema. Mas eu gosto de deixar o acabamento mais bonito e eu gosto de passar um delineado por cima dessa colinha pra deixar o olho bem certinho. Então é só você pegar e passar por cima aqui dos cílios, tampando essa colinha branca. Eu vou usar uma máscara de cílios só pra unir os meus cílios naturais com os postiços. Eu vou usar essa daqui da MAC. E não precisa ser no nível mais pesado, eu vou usar nesse nível aqui que é mais levinho. Só pra juntar os dois aqui e ficar mais natural. Agora eu vou finalizar a pele com vocês. Eu só tô de corretivo, base e pó. Eu não passei blush nem bronzer. Eu vou começar aplicando o bronzer. O que eu escolhi é esse daqui do Duo Pausa para Feministas da Tracta. Esse bronzer é lindo, maravilhoso. Ele não tem brilho nenhum, então ele é ótimo. E eu vou aplicar com esse meu pincelzinho Duo Fiber F50 da Sigma. Pego um pouquinho aqui, tiro um pouco do excesso, pra segurar o cabelo. E eu aplico aqui, ó. E como esse bronzer deixa o tom da pele super bonito, eu nem vou aplicar o blush, vou deixar só assim, um tom mais queimadinho. E eu vou aplicar o iluminador da mesma paleta, vou usar o pincel 116 da MAC. Esse iluminador, ele tem um tomzinho de pele, então ele fica bem suave, bem discreto. Não fica aquela coisa muito brilhante, porque ele dá uma fundida na pele. Ele é lindo, olha. E o batom que eu tô usando é o 621 da Dior, ele chama Grandview. E é esse rosa queimado, assim, puxado pro malva, que fica incrível com sombras coloridas, porque ele dá uma balanceada no look. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Um beijão e até o próximo!